Graças a Deus, amados. Amém. Vou fazer que nem o boneco do Fábio. Graças a Deus, amados. Amém. Meu Deus, culto tão abençoado, louvor tão gostoso. Dá vontade de pular, né? Mas os 47 me dizem que eu não devo. Mas se dá vontade de pular, dá. O que Deus tem feito nos últimos dias, o que Deus tem falado para nós nos últimos dias, os sinais que Deus nos tem dado nos últimos dias, eu creio que eles não podem passar despercebidos. Nós não podemos ingenuamente achar que tudo que tem acontecido é fruto do acaso. A gente não pode simplesmente ver as coisas acontecendo e falar, é fenômeno da natureza, está acontecendo mesmo, e ele vai acontecer, e a terra está desmanchando mesmo. Eu acho que seria muita ingenuidade da nossa parte nós acharmos que as coisas acontecem assim. Nós precisamos nos posicionar como cristãos que somos. Nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que tem a revelação da palavra de Deus. Nós somos um povo que tem uma Bíblia que nos alerta todos os dias. Nós somos um povo que tem rádios tocando música e gente pregando 24 horas. Nós temos um povo que tem gente nos canais de televisão, uns falando besteira, mas outros são sérios. E nós temos igrejas abertas proclamando a palavra de Deus. Seria muita ingenuidade, para não falar palavras diferentes disso, da nossa parte, nós acharmos que tudo isso foi um fato isolado e passado despercebido. Todos os sinais que a Bíblia tem escrito nela, todas as palavras que Jesus disse, estão se cumprindo. Eu garanto a vocês que seria um livre engano se nós colocássemos a nossa cabeça no travesseiro todas as noites, sem antes nos lembrarmos do tempo que nós estamos vivendo. Nós não sabemos contar os dias, nós não sabemos mensurar quantos dias. Uma coisa nós sabemos: Deus é fiel e Ele não mente. Deus é fiel e Ele cumprirá todas as suas promessas. Portanto, a palavra que eu posso dizer de abertura para vocês é: abre os seus ouvidos, atente para a voz do Espírito Santo, porque Ele tem falado de muitas maneiras nos nossos dias. Amém? Eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração breve. Querido Deus, nos apresentamos diante do Senhor. Já cantamos, nos alegramos muito. Já tivemos, ó Deus, a apresentação dos fantoches. Tivemos, ó Deus, oração por cura e por libertação. Já tivemos, ó Deus, a oportunidade de dizimar e ofertar. E tudo isso é culto a Ti, Senhor Deus. Todavia, se o Senhor não revelar a Tua palavra aos nossos corações, tudo isso é em vão. Por isso eu te peço, Espírito Santo, prepare os ouvidos e prepare os corações para que ouçam a voz do Teu Espírito Santo e que essa palavra encontre repouso, descanso nas nossas mentes, mas também nos nossos corações. Assim, Deus, creremos e seremos abençoados nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 13. Deus está quase lá no finalzinho.
pouquinho antes de João, depois de Filipenses, depois de Timóteo. Vamos ler os 5 primeiros versículos. Se os meninos da mídia quiserem colocar no telão, Hebreus 13, versículo 1 ao 5, podem pôr. Ok? Podemos ler? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém. Nós vamos nos atentar ao versículo 5. O versículo 5 ele deve significar alguma coisa para nós. Ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, Ele, Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Quando alguns dias eu estava pensando sobre essas coisas todas que aconteciam e me veio à mente uma frase. E eu comecei a investir um pouco nessa frase e mastigar ela. Um conselho que eu posso dar para vocês: uma vez, no comecinho da minha vida com Jesus, eu perguntei ao meu pastor, eu falei: o que é meditar na palavra? Essa linguagem crente é esquisita, né? Ele falou assim: meditar é você ver alguma coisa e ficar pensando nela, mastigando aquela coisa, ruminando aquela coisa. Então, se eu posso dar um conselho a vocês, quando algo puxar a atenção de vocês na mente, no coração, nos olhos, rumine sobre isso, mastigue isso, e você vai ver que Deus vai te dar coisas que você não imaginava. Deus vai te trazer pensamentos sobre Ele. Deus vai te trazer entendimento de coisas que você jamais poderia ter se você não dedicasse um tempinho a ruminar sobre aquela palavra que lhe veio à mente. Às vezes Deus fala conosco que a gente fica esperando abrir o céu, um grande barulho. Deus às vezes fala coisas muito simples, pequenas frações, e Deus está falando com a gente. E aí essa frase me veio à cabeça, a qual pus como tema dessa mensagem, e a frase é: quando pouco é muito. Meio paradoxal, meio esquisito, meio estranho, mas quando pouco é muito. E aí eu fui buscar na Bíblia algo que me desse base para escrever sobre isso. E eu não sei se felizmente ou infelizmente esse versículo 5 de Hebreus 13 me saltou os olhos, falando justamente que a nossa vida deve ser sem avareza, porque Ele cuida de nós, Ele provê todas as coisas. E quando o autor de Hebreus escreve essa carta, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Nós não sabemos, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi outros, mas a Bíblia não nos traz a indicação de quem escreveu Hebreus. Mas quando ele é escrito, ele fala a um povo, mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, por volta da destruição de Jerusalém. Mas o autor escreve essa carta a um povo que estava negociando o que eles tinham de melhor por coisas ruins. Eles estavam querendo deixar as boas novas do Evangelho de Cristo, a sua liberdade em Cristo, e voltar a uma fé judaica. Eles estavam como quem tinha nas mãos uma preciosa joia, um diamante de valor enorme, querendo trocar por uma bijuteria de lata. Por isso Hebreus vem, a carta aos Hebreus vem falando a esse povo que eles estavam fazendo besteira,
Eles estavam negociando um evangelho puro, santo, redentor, salvador, pacificador, transformador, acalentador, e podemos colocar um monte de adjetivos, por coisas que trariam sobre a vida deles peso. Vou deixar a graça e colocar-me de novo na escravidão da lei. Foi nesse contexto que a carta aos Hebreus chegou. E quando nós lemos esses 5 primeiros versículos, se você ler Hebreus, eu aconselho que leia, você de repente, quando terminar lá o versículo 29 do capítulo 12, começar o 13, você vai falar: opa, peraí, deu um surto aqui na cabeça de quem estava escrevendo, deu um pane, ele se perdeu, ele fugiu do assunto. Que nem conversa 2 ou 3 mulheres, né? Eles estão falando de um assunto, de repente muda para o outro, e muda para o outro, e volta para o primeiro e está tudo certo, não estamos se entendendo. Nós homens não temos essa capacidade. Mas aqui o autor, de repente, ele sai do assunto e entra dando conselhos práticos, como que nem provérbios. E um deles é: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Me impressiona o fato, amados, que estamos vivendo 2016, e é interessante que pouca coisa mudou nesses tempos. A humanidade tem aproximadamente 7.000 anos, não mais que 10.000 anos, entre 7 e 10.000 anos. Esse é o tempo da humanidade. Não essa ciência tola que fala de homens de 250 anos, isso é tolice. A humanidade tem entre 7 e 10.000 anos, e não é mais do que isso. Mas o que me impressiona não é o tempo da humanidade. O que me impressiona é que a humanidade ainda continua fazendo as mesmas coisas. A humanidade continua roubando, a humanidade continua matando, continua morrendo, continua buscando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, e continua amando, pelo menos isso, né? Alguma coisa boa. Mas quando tudo isso vai acabar? Quando vai deixar de cuidar só dessas coisas? E esta pergunta deve fazer parte da nossa vida, da vida de todos nós, queiramos ou não, demos ou não atenção a essa pergunta. Quando essas coisas vão acabar? Essa pergunta faz parte da nossa vida. E talvez você nunca olhou no espelho e falou assim: quando essas coisas vão mudar? Quando a humanidade vai deixar de fazer essas coisas? A humanidade vive atropelada pelo desejo elitista, do consumismo, e cada vez quer mais. Pessoas se vendem por pouco ou por muito, e isso é indiferente. Pouco, muito, é indiferente. A honestidade e a moral não tem preço. Tanto faz a pessoa se vender por 1 centavo ou por R$1 milhão. O preço é o mesmo. Negociar os propósitos da nossa moral, do nosso caráter, conforme o rumo da humanidade tem feito, é a mesma coisa. A mulher que se vende à prostituição por R$10 ou por R$1.000, ela é prostituta do mesmo jeito. E assim também o homem. Não é o valor, mas é o desvio de caráter, o desvio de moral. E esses 5 conselhos práticos que o autor chega dizendo aqui em Hebreus, é para que o povo balançasse a cabeça e caísse a ficha. Acorda, povo, é isso que ele estava dizendo. Vocês não percebem o erro que vocês estão cometendo? Vocês não veem que a humanidade age assim, mas vocês são o povo de Deus. E não é desta forma que o povo de Deus conduz. Todos os dias os noticiários nos informam sobre alguém que foi pego com a boca na botija. Sabe, às vezes a gente liga a televisão e fica impressionado. Essa semana eu estava ouvindo o noticiário e um cálculo lá me chamou a atenção. 78% de tudo que nós ganhamos fica em impostos. 78%. Tudo que você trabalhar o ano todo, 78% é do governo. Mas se temos que pagar imposto, vamos pagar. Não cabe a nós julgar. Deus pedirá conta disso tudo. E às vezes a gente olha para isso tudo, esses
sujeiras todas que nós vemos na televisão, envolvida a nossa política. Que tal se eles lessem a Bíblia, né? Mudariam tantas coisas. E a gente olha para tudo isso e parece uma corrida de bastão. De repente vem alguém carregando o bastão da propina e está numa correria, e os olhos de todo mundo, as câmeras do mundo inteiro se voltam para aquele personagem. Ele é o autor do bastão daquela vez. E de repente ele está correndo e passa o bastão para outro. E aquele que então fazia toda aquela corrida da roubalheira, do desvio, do mau caráter, ele fica ocultado na pista. Ninguém olha mais para ele. Passa a olhar para o próximo. Tomou o bastão e está correndo. E o que a gente tem visto ultimamente é isso. Sempre o bastão da corrupção tem sido passado mão em mão. E os que ficaram são esquecidos. E a corrida continua. Desde a proposta feita no Jardim do Éden pelo diabo ao casal primário, nunca mais as coisas foram as mesmas. A corrupção entrou como uma avalanche. Eu diria que a corrupção entrou como uma avalanche de lama tóxica. O Brasil está presenciando o efeito de toda a corrupção. E essa corrupção não começou no Brasil. Não começou no descobrimento do Brasil, que tem suas origens em tudo que não presta. Começou lá atrás. A corrupção se deu no ato do desrespeito, no ato da desobediência à palavra de Deus. Foi lá que começou toda a corrupção. E eu queria analisar com vocês, caminhar com vocês. Eu estou falando essas coisas ainda aqui de introdução, para que a gente se alinhe ao pensamento que eu quero dividir com vocês. Mas todo esse pensamento que eu quero compartilhar com vocês estará agregado à palavra avareza, ao consumismo. Tudo isso faz parte da nossa vida, queiramos ou não queiramos. Nós vamos analisar esse versículo 5, fazer algumas ligações. Eu separei vários textos, eu quero ler vários textos. E o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele fala assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amados, eu posso garantir para vocês, que esse pecado que tão de perto nos assedia, nos odeia, nos persegue, ele é real. Esse pecado que está falando aí, ele é mais real do que essa mesa. Essa mesa pega fogo e desaparece. O pecado é real. A vida espiritual, ela é real. Não dá mais tempo de nós brincarmos com esse pecado que nos rodeia, ou que nos assedia, que nos persegue. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, bramando. Ele deseja abocanhar cada um de nós. Então não pense você, se você sair da cobertura do Senhor Jesus, você ficará isento. Cuide da sua vida espiritual. Mantenha-se firmado na palavra dele. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Por mais que queiramos, não é fácil chegar ao patamar de confiar em Deus. Mesmo que nós somos convertidos há muito tempo, ou mesmo que nos convertamos hoje, confiar em Deus não é algo fácil. Confiar em Deus leva tempo. Confiar em Deus leva anos a fio. Uma confiança real, uma confiança verdadeira. E eu quero não ser pessimista, mas realista. Em muitos, crentes ou não crentes, a confiança em Deus nunca acontecerá. Muitos manterão a sua vida presa à sua capacidade, fazendo com isso que Deus seja desqualificado. Porque se nós confiamos em Deus, nós descansamos em Deus.
Há uns anos atrás eu li uma história de um alpinista. E esse alpinista, capacitado, profissional, com todos os equipamentos que eram necessários. E numa noite, descendo a montanha, ele se atrapalhou e ele despencou montanha abaixo. E antes que ele se partisse lá embaixo, ele foi preso pelo cabo de segurança e ficou pendurado numa montanha, muito frio, muito frio. Já perdendo as esperanças, esse alpinista então recorre àquele que às vezes nós recorremos na última hora. Ele clamou por misericórdia de Deus, pediu socorro a Deus, falou: Deus, eis que estou morrendo, ajuda. E aquela voz que nós sabemos que é de Deus disse para ele: acorde, acorda. Uma vez sentado na mesa da minha cozinha, nas cadeiras, aliás, na mesa, volta à mesa da minha cozinha, eu, minha esposa, William, Zéia, meus filhos e mais um rapaz que lá estava, que eu vou medir o nome, que passaram um tempo de muita luta, de muita dificuldade, de drogas, de cigarro, de álcool. E eu contei essa história para ele. E naquela noite ele escreveu um papelzinho que eu guardava até pouco tempo, acho que está numa outra Bíblia que eu tenho. Ele escreveu: essa noite eu quero cortar a corda. Mas esse alpinista da história ouviu Deus falar para ele: corte a corda. Mas era noite, era escuro, e ele não conseguia visualizar aonde acabaria, aonde estaria o chão, a que distância estaria o chão dele. Às vezes nós nos encontramos exatamente no lugar desse alpinista. Nós não sabemos a que distância está o chão firme. Nós ouvimos a voz de Deus dizendo: confie em mim, corte a corda, e nós não cortamos. Esse alpinista foi encontrado congelado, pendurado a 1 metro do chão. Ele morreu a 1 metro do chão, congelado, porque ele não deu ouvido. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o teu coração. Às vezes nós somos exatamente como esse alpinista. Nós estamos tão envoltos pela escuridão e tão agarrados à nossa corda, confiamos tanto em nós mesmos que perdemos a rica oportunidade de ver o milagre de Deus. Perdemos a rica oportunidade de ver o livramento de Deus, a provisão de Deus. Há muitos anos atrás eu precisei cortar a corda e ficar totalmente na dependência de Deus, para comer, para beber, para vestir, para andar. E nós, como família, cortamos a corda e Deus nos sustentou. Ele nos deu o alicerce que precisávamos e nos tem segurado até o dia de hoje. Você precisa viver a confiança em Deus. Você precisa viver Deus que sustenta você, mesmo que você esteja pendurado na última corda que você tem de segurança. A tua segurança acaba. A tua vida, diz a Bíblia, é como um fio de prata, se rompe e acaba. Se você não aprender a depositar a sua vida em Cristo, então você não entenderá esse Deus que nos dá suporte. Somente quem já experimentou estar seguro nas mãos de Deus entende o que eu estou falando. Somente quem já entregou a sua vida a Deus sabe o que eu estou falando. E aí eu poderia perguntar para você: o que você está esperando? Talvez eu esteja falando para alguém aqui hoje sentado, que ainda não teve coragem de entregar a vida a Deus. Talvez eu esteja falando a alguém na internet que está lá pensando: confie ou não confie nesse Deus? Será que esse Deus que sustenta o mundo com a palma da sua mão, que descansa os pés sobre o universo, será que Ele pode resolver o meu problema? Será? O que tem prendido cada um de nós? O que prende você de tomar uma decisão e se entregar verdadeiramente a Cristo? Claro, eu não estou
estou aqui, irmãos, entendo, eu não estou aqui falando, incentivando loucuras. A loucura só é lúcida quando você tem certeza que Deus está te dando esse caminho. Deus também não avaliza a loucura das pessoas. Por exemplo, não adianta você fazer uma dívida. Vou lá na agência amanhã então, porque o que me prende é o medo de comprar um carro zero, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou lá na agência amanhã e compro um carro zero em 60 pagamentos. E aí você pede, Deus, analisa aqui porque eu estou cortando a corda. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma decisão por Cristo, não de fazer loucuras e pedir que Deus avalize a loucura. Quando tomamos decisão de entregar nosso fardo para aquele que tem força, poder e pode suportar, descobrimos o tamanho da nossa fraqueza. Nós somos geralmente muito fracos, mas mantemos a pose, vivemos de aparência. Eu tinha, na verdade, eu queria hoje fazer uma dinâmica, acabei não conseguindo, mas eu queria colocar um peso bem pesado aqui na frente, coisa aí de uns 30 quilos, e pedir para os mais fraquinhos vir aqui e ficar segurando 30 quilos. Mas eu achei que eu poderia ofender a pessoa que estivesse segurando. E depois eu pediria para o Chupa. Por isso que eu te perguntei, você vai estar aqui? Ele viria então aqui, pegaria esse peso de 30 quilos, porque eu sei que ele aguenta, ele pode, tem força, e falaria, não, isso aqui é mole para mim, eu aguento. Com isso eu estaria dizendo assim, esse mais fraquinho, que não aguenta o fardo, somos eu e você. O mais fortão é Jesus. Mateus corrobora essa verdade em Mateus 11:28, dizendo assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, nós precisamos entender, nós não temos capacidade de segurar o nosso fardo, nós não temos capacidade de administrar os nossos problemas, nós não estamos capacitados a segurar aquilo que nos é maior, mas aquele que nos sustenta está. Ele é poderoso para segurar o nosso fardo. Ou será que ele estaria mentindo quando ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Todos estamos carregando fardos insuportáveis, que vamos angariando ao longo da vida, pesos e mais pesos, e sem percebermos vamos diminuindo o ritmo. A jornada torna-se cada dia mais árdua. Estamos como o peregrino de John Bunyan. Você já leu o livro de John Bunyan, o Peregrino? Você já assistiu o filme? Se não fez, deveria fazer. John Bunyan, em 1500, Brasil nem era Brasil, ele já tinha escrito esse livro. Conta a história de um homem que carregava um fardo sobre as costas. E somente quando ele encontrou a Cristo, o fardo foi retirado. E nós às vezes estamos exatamente como ele, carregando um imenso fardo nas costas, e não queremos aliviar nosso peso. Que fardo você tem carregado? Seria o fardo do medo, da preocupação, do descontentamento, do cansaço, do desespero, da arrogância, da culpa, da solidão, da aflição, da vergonha, da inveja, da dúvida? E quantos mais fardos nós poderíamos escrever aqui? O fardo da falta de perdão. Todas as vezes que eu falo de perdão, eu faço uma dinâmica lá na integração. Eu começo a arrastar um monte de cadeira no meu pé para as pessoas entenderem que quando você não libera perdão, você carrega um fardo nas costas, uma bola de ferro no pé. Você só ficará livre quando você perdoar. Alguns anos atrás, Max Lucado escreveu um livro chamado Aliviando a Bagagem. Eu não sei quantos leram esse livro. Quem leu esse livro? Aliviando a Bagagem. Eu te emprestei. Mais alguém? Vocês estão perdendo um tesouro. Max Lucado, ele escreveu, eu vou ler a resenha do livro, me perdoem se isso de certa forma é chato, mas eu vou ler a resenha do livro. Você tem alguma bagagem?
Você acha que Deus pode usar o Salmo de Davi para aliviar a carga? Fala do Salmo 23. Viajar sem bagagem significa confiar a Deus as cargas para as quais você não foi destinado. Escute, você tem carregado fardos para os quais você não foi destinado. Por aqueles que você ama, aprenda a depor a carga. E por amor ao Deus que você serve, faça o mesmo. Você sabe que Ele quer usar você. Porém, como poderá fazê-lo se você está exausto? Como você pode partilhar graça se está cheio de culpa? Como pode oferecer conforto se está todo desalentado? Como pode levantar a carga de alguém se os seus braços estão carregados com a sua própria? Por aqueles a quem você ama, viaje sem bagagem. Pelo Deus a quem você serve, viaje sem bagagem. Para a sua própria alegria, viaje sem bagagem. Você já pensou você sair fazer uma corrida matinal, carregando um fardo sobre as costas? Quanto você correria? Já pensou você fazer a obra de Deus? Porque no dia que você se converteu a Cristo, no dia que você o recebeu como Senhor e Salvador, você estava sendo comissionado por uma palavra que dizia: ide, pregai o Evangelho. Como você pode pregar o Evangelho com fardo nas costas? Carregando culpa, falta de perdão, desânimo, canseira, ingratidão. Como você pode pregar o Evangelho se você não depôs do seu fardo, se você não entregou o seu fardo a Cristo? Escute, amado, sua vida nunca mais será a mesma. Aprenda a descansar em Cristo. Tópico 2 diz: crendo na provisão ou ridicando. Hoje o capitalismo range furiosamente os bens e avança contra todos que se puserem em sua frente. Alguns anos atrás, um homem chamado Calvino, parece que ultimamente tem se falado tanto de Calvino que Armínio. Recentemente agora, arminianistas e calvinistas assinaram um tratado onde eles se propuseram a não mais brigar tolamente discutindo quem está certo e quem está errado, mas pregar a palavra sem ofender um ao outro. Foi feito isso agora recentemente no Brasil. Mas esse homem Calvino, ele era acusado, e ainda hoje o acusam, de ser um capitalista. Acusam Calvino de ter criado o capitalismo. Mas esse capitalismo do qual acusam é uma caricatura de sua real intenção. Calvino nunca quis pregar o capitalismo que nós vivemos hoje. Pelo contrário, defendendo ele, um homem chamado Max Weber escreveu: Calvino condenou a usura. Ele procurou limitar as taxas de juros, insistindo que os empréstimos aos pobres fossem isentos de qualquer encargo. Ele defendeu a justa remuneração dos trabalhadores e combateu a especulação financeira e a manipulação de preços, principalmente de alimentos. Embora considerasse a prosperidade um sinal da bondade de Deus, ele valorizou a pessoa do pobre, considerando-o um instrumento de Deus para estimular os mais afortunados à prática da generosidade. Esse aqui é o pensamento de Calvino, não o capitalismo desenfreado que nós vivemos hoje. Esse não é a origem do pensamento de Calvino. Ao longo da história, ainda no contexto bíblico, nós temos visto muitas histórias de homens que foram usados em tempo de crise, homens que Deus usou para abençoar o povo. E eu vou começar a discorrer sobre alguns, e nós vamos conseguir ligar todos os pontos. Fique bem atento. Eu quero valer da passagem de Gênesis 41, não precisa colocar não, amado. Lá em Gênesis 41, diz de um certo faraó, e esse faraó teve um sonho. E esse faraó sonhou que do rio, de repente, saíam 7 vacas muito gordas, 7 vacas maravilhosas. Mas de repente saem também 7 vacas muito magras. E as 7 vacas muito magras devoram as 7 vacas muito gordas.
E esse sonho deixou o faraó em parafuso. E onde existe um homem de Deus que se posicionou em ser firme na palavra, ele é usado. E alguém lembra desse tal de José e diz: ah, mas tem um tal de José aí que interpreta sonhos. Busca um tal de José, e José vem e interpreta o sonho, diz ao governador, ao faraó, tudo o que devia ser dito, e explica cada motivo do seu sonho. E o faraó então pega esse homem de Deus, outrora escravo, preso em cadeias, e o põe como governador sobre toda a terra do Egito. Deus pode se revelar a pessoas estranhas, não crentes, para que o seu povo possa ser usado e abençoado. Foi o caso de José. José soube interpretar o sonho, e isto o elevou ao mais alto cargo do Egito, podendo ser assim instrumento da bênção na vida dos egípcios, mas também na casa de seu pai, do seu povo. José administrou com sabedoria toda a abundância que Deus lhe deu. E isto deve ser para nós uma lição de valor inestimável. Quando eu pus nessa mensagem, amados, esse título de quando pouco é muito, é porque muitas vezes e muitas coisas me vieram à mente nesses últimos dias por causa dessa escassez de água. Eu não sei vocês, mas foi uma semana difícil de passar sem água. Tomar banho de caneca é horrível. E nessa semana, eu pensando sobre essa coisa da água, essa falta da água, essa frase me saltou aos olhos: quando pouco é muito. Eu vi durante toda essa semana gente batalhando atrás de água, gente carregando água de todas as formas, gente carregando água de carriola, gente carregando água em carrinho de bebê, gente usando o próprio carro, em galões, em garrafas PET. Eu vi gente vendendo galão vencido para quem precisava para comprar para pôr água. As lojas que vendiam baldes e utensílios de plástico ficaram sem estoque. Numa semana. De repente, a nossa linda cidade dos pássaros se tornou um caos. As pessoas não sabiam para que lado correr. Míseros 20 litros de água estavam causando tanto transtorno, quando pouco é muito. Tanta canseira, gente andando quilômetros, carregando um carrinho para buscar 20 litros de água numa torneira que alguém cedeu porque tinha um poço. Às vezes o pouco é muito. Míseros 20 litros de água deram tanta canseira, tanto transtorno para tanta gente. Nas casas as pessoas aprenderam a valorizar cada gota d'água. Eu não sei você, mas antes eu ia fazer a barba e deixava a torneira aberta, e a torneira jorrando. Eu aprendi que com um copo d'água dá para fazer a barba. Às vezes Deus precisa dar em nós um certo chocalhão para a gente aprender algumas coisas. Às vezes Deus precisa fazer a terra tremer para a gente entender pequenos detalhes. José, com sabedoria, guardou cada grão de cereal. Durante os 7 anos de abundância, ele administrou, ele guardou os recursos que Deus estava dando, poupando para que, quando viessem os tempos de vacas magras, ele tivesse como socorrer o seu povo. A Bíblia traz ainda à nossa memória outros exemplos de gente passando por escassez e sendo abençoadas pela provisão de Deus, e outros que tinham muito, mas queriam somente para si mesmos. Se nós voltarmos os nossos olhos para 1 Reis 17, não precisa abrir, nem o pessoal da mídia não precisa, o texto é longo, eu não vou ler o texto, vou apenas comentá-lo, para que a gente não termine tarde, mas essa passagem fala de um certo profeta, um profetinha aí, um tal de Elias. E esse tal de Elias estava lá aguardando Deus enviar provisão, porque ele orou e o mundo ficou sem água. O mundo daquele tempo, aquela região, ficou sem chuva há 3 anos. E Deus enviava o que ele precisava na boca dos pássaros.
enviava o mantimento todos os dias. Mas um certo dia Deus diz: Elias, vai para a terra de Sarepta, porque lá tem uma viúva, e ela vai suprir a sua necessidade. Quando você lê uma viúva na Bíblia, entenda que é alguém menosprezado. Uma mulher sem marido nessa época era alguém menosprezado. Então não menospreze de onde pode vir o seu socorro. Não espere que possa vir de quem pode muito, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para fazer a palavra dele ser pregada. E Elias vai até essa terra de Sarepta, e uma tal de viúva, você sabe o nome dela? Eu não sei, a Bíblia não fala, mas ela é elogiada até hoje. E Elias chega para essa mulher e diz: por favor, traga-me um pouco de água. E ela não ridicou, ela foi buscar a água. Eu imagino que havia pouco, e ainda ela a caminho, ele grita: mas me traga também algo de comer, faz-me um pequeno pão. Então essa mulher se debulha perante o profeta e diz assim: mas Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite, eu só tenho um pouquinho de farinha. Me veja, eu estou aqui catando alguns galhos secos. Eu vou lá fazer um fogo, fazer um pequeno bolo, e eu vou comer esse restinho de bolo, de pão, porque é a última coisa que eu tenho para mim e para meu filho. E depois que nós comermos, certamente nós morreremos. E tu me pedes, me dá o que você tem? O homem de Deus tem sempre uma palavra de Deus, e esse homem diz a ela: não temas, faz o que eu estou falando, obedece. Parece que obedecer está tão embaixo dos nossos tempos. E ele diz: faça o que eu estou dizendo, porque Deus está dizendo: a farinha na tua panela não acabará. Isso é confiar em Deus, isso é depositar confiança na voz daquele que prega a palavra, é depositar confiança na palavra de Deus. E essa mulher foi e fez um bolo para ele, e quando ela olhou na panela, tinha mais. Não faltou farinha na panela daquela mulher, não faltou azeite na sua botija, até que novamente a terra fosse banhada pelas águas. Certa feita, eu e minha esposa recebemos em nossa casa uma moça que aceitou a Cristo, que recebeu a Cristo, melhor dizendo, que ele nos aceita. Expulsa de casa porque os pais preferiam ela drogada ou prostituta, mas crente não. E ela baixou lá em casa com sua filha, com mala e cuia. E nós estávamos passando um tempo da nossa conversão onde o pouco era pouco, onde nós dependíamos da ajuda de todo mundo. E nós acolhemos essa moça e nós cozinhamos durante muito tempo. Eu garanto para você que a panela de arroz não passou da metade, a lata de arroz não passou da metade. Deus continua fazendo. Deus é Deus, Ele não mudou, nele não há sombra de variação. E certamente essa viúva, esta mulher, foi surpreendida pela visita do profeta. Afinal, ele era Elias, mas eu creio que ela ficou mais surpresa ainda com a sua proposta. Mas ela foi abençoada na obediência. Eu queria fazer uma aplicação desse texto, comparando ele com outras passagens. Nós temos uma passagem bastante interessante de um homem que colheu em abundância, mas do contrário da viúva, que tinha só um pouquinho e dividiu. Esse homem colheu em abundância, mas ele guardou só para si. Lá em Lucas, anote, depois você lê na sua casa. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, fala de um homem que tinha muitas terras, se plantou, e sua terra deu muito, rendeu muito, produziu muito. E ele tinha celeiros, a tulha, no meu tempo era tulha, né? Hoje é celeiro. E ele falou: e agora, o que eu faço? Olha quanta produção, que colheita maravilhosa. Até aí, ele não havia pegado ainda. Mas quando ele diz: derrubarei os meus celeiros,
farei outros maiores, e direi para mim mesmo: deleita-te, ó alma, regala-te, porque tu tens para sempre, porque não te faltará absolutamente nada, o que você tem é muito. Nesse momento, esse homem foi derrotado. Nesse momento, o juízo veio sobre ele, e a palavra diz: louco, esta noite te pedirão a tua vida, de que você guardou nos teus celeiros. Para que será? Para que você vai usar o que você tem, se você não usá-lo para ser bênção na vida das pessoas? Deus não te dá para você guardar, Deus te dá para você ser bênção. Se estamos num ano que nós falamos de comunhão, então nós temos que saber que o que temos também deve ser instrumento na vida de outras pessoas para ser bênção. Eu não estou falando para você chegar na tua casa e dar tudo que você tem para os outros. Eu estou falando para você viver uma vida confortável, mas lembrar também de quem não está vivendo uma vida confortável. Se você tem 10 camisas, você pode dar 2 ou 3. Tem um outro texto que fala de um filho que tinha bens, mas que negligenciou a sua obrigação de cuidar dos seus pais. Anota aí Marcos 7,11. Vai falar assim que esse filho chegou para os pais e falou: olha pai, olha mãe, eu sei que vocês são idosos, mas é o seguinte, todos os meus bens eu já declarei como corbã. Corbã é uma regra que os fariseus da época, os legalistas da época criaram, dizendo assim: bom, se você declarar tudo que você tem como corbã, você está passando os seus bens, as suas propriedades para o templo. Então você está isento de cuidar dos seus pais idosos. E aí, homens imorais, eles faziam isso. Ao invés de cuidar dos seus pais, deixavam eles a ver navios à margem, porque os seus bens estavam santificados, então não poderia mexer naquilo. Mas assim que os pais morriam, então eles voltavam ao templo e resgatavam o seu depósito e davam uma certa oferta na mão dos fariseus. Isso é imoral. E nós temos visto essas histórias de poupança para dias ruins, de doação do único alimento, de colheita farta e egoísmo, e de abandono e ganância. A Bíblia condena enfaticamente o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o Deus do dinheiro é o Mamon. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Ou você é convertido a Deus, ou você é escravo do seu dinheiro. E sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que cada um de vocês deveria ter no mínimo um salário de 10 mil reais. No mínimo. Mas que você não fosse escravo desse seu salário. Não fosse. Ou você serve a Deus e usa as coisas, ou você é servo das coisas e não consegue servir a Deus. E a Bíblia diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não é bom ser próspero e ser escravo da prosperidade, porque haverá muitas dores. Pois bem, quando olhamos para a história da viúva de Sarepta, podemos ver o nível de obediência, fé e entrega dessa mulher. Poderíamos até pensar que por ela ter tanta certeza de que iria mesmo morrer, então ela deu o alimento. Tanto faz, como esse pouquinho morreu, dá logo o alimento do profeta, vou morrer de qualquer jeito. Todavia, eu prefiro pensar que o seu desprendimento das coisas materiais foram a causa de sua obediência ao homem de Deus. Porque a palavra é: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da sua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi o que aconteceu. A sua obediência lhe rendeu dividendos, sua farinha e seu azeite foram multiplicados, até que novamente voltou a chover sobre a terra.
Eu estava assistindo uma palestra essa semana com um filósofo, e eu vou falar uma coisa para vocês. Assistir palestra com um filósofo, você precisa estar bem crente, porque é terrível. Uma coisa é a filosofia agregada à palavra de Deus, filosofia teológica, mas a filosofia do ateu é terrível. Mas esse filósofo falava assim, que crer na provisão de Deus não é suficiente, que a ideia de que Deus proverá é crentismo exagerado, que é preciso mais esforço para ter mais. Claro que temos que nos mover, é claro que nós devemos fazer a nossa parte. Todavia, eu continuo crendo, confiando que o pouco é suficiente quando cremos que o que temos é por provisão da graça de Deus. Então me contento com o que tenho e espero Deus prover mais. O filósofo prega que crer em Deus que provê é loucura, que nós temos que fazer. Mas eu creio num Deus que pega fruto do meu trabalho, suor do meu rosto e multiplica a despensa da minha casa. Eu creio nesse Deus. Esse Deus é o mesmo que multiplicou a farinha da viúva. Ele não mudou. Uma grande multidão seguia Jesus. Olha que texto maravilhoso. Uma grande multidão estava seguindo Jesus, e de repente Jesus convida a multidão para jantar. No meio do nada, longe de tudo, os mercados fechados, e Jesus fala assim: olha, vamos jantar. Os seus discípulos, eu creio que nessa hora devem ter entrado em parafuso. Jesus! Que loucura é essa? Olha a multidão, são milhares. Como convidar esse povo para janta? Aí Jesus, eu penso que deve ter feito uma pergunta assim: mas não tem nada para comer? Tem nadinha na mesa? Vocês não têm nada guardado? Bom, nós temos aí 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A resposta de Jesus, de certa forma, foi: é suficiente. Você sabe por que é suficiente 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de milhares? Porque quando temos um pouco, esse pouco é muito diante daquele que multiplica. Jesus então usa esse instrumento chamado rapaz sem nome. Você sabe o nome desse menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos? O texto de João 6,9 diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? É suficiente. Nós precisamos notar que a ação doadora e desprendida desse jovem deu a Jesus a ferramenta para abençoar pessoas. O pouco que nós temos pode ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. Talvez você ache que você tem pouco, mas você tem muito mais do que muitas pessoas. Seguindo um curso totalmente contrário ao da viúva, esse jovem deu os peixinhos e os pães. Temos então o homem que colheu muito e os filhos que navegam, que negaram sua obrigação de cuidar dos pais. Jesus estava apontando para algo que faz muitos homens ricos viverem como miseráveis mendigos, escravos da avareza. Nós temos visto muito isso, pessoas que têm tudo e são miseráveis, tendo tudo e não tendo nada. Diferente da viúva e do jovem anônimo que não tinham seus olhos fixos na terra, mas no céu, estes homens estavam sendo severamente denunciados por Jesus por causa da sua avareza. Voltando à história de José, nós podemos fazer algumas considerações sobre a avareza. Eu sei que aqui pesa muito contra nós, e eu quero só dizer que existem 3 textos, existem mais, mas eu vou destacar 3 textos que falam sobre a avareza na Bíblia, e falam de maneira diferente. Êxodo 18, 21 diz assim: procura dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e ponham sobre eles por chefes. Esse texto, a palavra avareza vem do hebraico betzá, que significa luto, ganho injusto,
ou ainda lucro por meio da violência. Deus disse a Moisés: ache homens que aborreçam a avareza para liderarem o meu povo, que não tenham ganância, que sejam sábios, que não queiram um lucro injusto, que não queiram ganhar lucro por meio da violência. Romanos 1:29 diz: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, por aí vai. Nesse texto grego significa pleonaxia, desejo ávido de ter mais. Mas o texto de base do nosso estudo, da nossa palavra, é Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nesse texto, a palavra grega significa abiupoque afilardos. Olha que palavra bonita, abiupoque afilardos, que não ama o dinheiro. O que Hebreus está dizendo para nós é que nós não devemos amar o dinheiro, e nós não devemos ser avarentos. Esse é o conselho do autor da carta de Hebreus, no versículo 5. Deus não pactua com a avareza. A avareza vai contra os princípios doadores de Deus. Queridos, Deus não poupou o seu único filho. Logo, todas as coisas das quais precisamos serão nos dadas nele. Ele é Senhor e provedor de todas as coisas. Quem é avarento não consegue entender o amor de Deus. Deus é pródigo de amor. Deus é um esbanjador. Deus esbanja amor. Deus esbanja graça. Deus esbanja provisão. Deus esbanja perdão. Nós ficamos segurando pequenas coisas. Voltando os nossos olhos para o texto, seja a vossa vida sem avareza. Nós podemos ver que Deus deseja para nós uma vida plena, e Ele mesmo nos garante que teremos essa vida, desde que saibamos confiar nele. José soube exatamente o que fazer, poupou no tempo certo, e depois pôde satisfazer a necessidade do povo. Poupar no tempo certo, para poder ser bênção na vida do povo, na vida das pessoas. E é interessante que quando ele vai ser bênção na vida das pessoas, eu não anotei isso, mas eu vou falar isso. É que quando ele começou a distribuir os alimentos, ele não deu de graça. José vendeu os alimentos. As pessoas trocavam cada caroço que tinha lá naqueles celeiros por ouro, por prata, por joias, porque o alimento valia mais do que coisas. E assim José multiplicou a fortuna do faraó. E sabe por que me veio à mente isso agora? Porque às vezes nós queremos tudo de mão beijada. Nossa, R$10 para fazer inscrição, para o meu filho ficar lá no final de semana. Nós gastamos R$10 um galão de 20 litros de água, sendo explorados com gente cobrando 18, 20. R$10 às vezes para a criança ficar aqui sendo abençoada, cuidada, tutelada, alimentada. Às vezes achamos muito. Temos a mania de achar que tem que ser tudo de graça. Não tem que ser tudo de graça. Não estou aqui pregando a venda do Evangelho, não estou aqui pregando esses absurdos que se fazem nas igrejas, mas o justo é justo. O que passa de ser justo é profano. Podemos ainda tirar dessa história de José uma lição de que devemos aproveitar os tempos de fartura espiritual. Temos liberdade de ir à igreja, comprar Bíblias, estudar a Bíblia, vir na escola bíblica dominical. Pois pode ser que venham tempos de vacas magras, onde o alimento espiritual se tornará escasso, e nós precisaremos de reservas.
para saciar a nossa fome e a fome daqueles que não terão. Negligenciamos as oportunidades de estudar a Bíblia. Negligenciamos a oportunidade que temos de ler a Bíblia, de experimentar a presença do Espírito Santo nesse tempo. Negligenciamos o tempo que Deus está para que nós abasteçamos o nosso celeiro espiritual. Porque eu creio que em muito pouco tempo é esquisito, né? Mas em pouco tempo haverá escassez. A palavra de Deus diz: haverá um tempo em que a sua palavra será tirada. Então nós temos um banquete espiritual na igreja, às 7 da noite, no domingo às 9 da manhã, tarde da bênção, às 3 da tarde, culto dos jovens, e nós às vezes estamos comendo torrada de pão velho. Quando falamos contra a avareza, é preciso entender que não estou incentivando o consumismo. O consumismo desenfreado também visa tomar o lugar de Deus. Assim como o avarento não crê na provisão de Deus, o consumista busca em bens de consumo consolo para suas mágoas. Eu estou magoado, eu vou no shopping. E vai no shopping e compra um monte de par de sapato. Faz com que a compra no shopping substitua a graça de Deus. Troca o Deus que consola verdadeiramente e esquivou para o Pai no sentido, deu consolador. Troca o consolador pela compra no mercado, pelo consumo desnecessário. Também não podemos achar que Deus, por ter dito que nos daria tudo o que precisássemos, é uma espécie de self-service espiritual, gênio da lâmpada. Hoje eu preciso de Deus. Então eu aperto a campainha do self-service, esfrega a lâmpada do gênio, e Deus sai de dentro da lâmpada e fala: eu quero isso, isso, isso. Às vezes nós achamos que Deus é assim, que é o rapaz que atende no self-service ou o gênio da lâmpada. Só esfregamos a lâmpada quando precisamos. Quando a Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nós só deixamos para buscar a Deus quando estamos sofrendo, e esquecemos quando tudo está bem. O avarento não pratica caridade. O avarento torna-se escravo de seus bens, e tudo que tem não lhe basta, e doar ainda que uma parte insignificante, isso é impensável. O avarento não crê na graça de Deus. A avareza é um pecado contra a graça, porque o avarento não consegue acreditar que Deus pode suprir toda necessidade. E a Bíblia vai nos levar ao Egito, e vai nos levar a uma multidão de milhões que deixaram o Egito sob a tutela de um homem chamado Moisés, rumo à terra prometida. E lá Deus começa então a enviar o pão do céu. O maná vinha todos os dias do céu, e Deus disse: não precisa guardar para amanhã. Juntai e comei o que você pode no dia, e o que sobrar joga fora, porque eu sou Deus e proverei o dia de amanhã. Mas a palavra diz que muitos começaram então a guardar o que tinha para o dia de amanhã. Não estou aqui pregando contra a poupança, nem favorecendo o consumismo, me entendo. Mas a palavra está dizendo de um texto da época. Entendam o contexto. Deus disse ao povo: não precisa guardar, não precisa ridicar, porque eu proverei amanhã mais do céu. Muitos guardaram o maná para o dia seguinte, e a palavra diz que cheirava mal e criou bicho. E Moisés se indignou contra eles, porque ele havia ordenado: não precisa guardar. E Deus proveu maná do céu por 40 anos, até que o povo entrou na terra prometida. E nesse dia bastou, cessou o maná do céu, porque aí eles estavam na terra prometida. Não seja esbanjador, mas não seja miserável. Saiba que enquanto estivermos nessa terra, Deus se proverá. Deus não avaliza vagabundo. Forte falar isso, né? Deus não avaliza quem encosta no cabo da enxada esperando o outro carpir.
cada um Deus deu uma ordem dizendo: do suor do teu rosto comereis o teu pão. Enquanto estivermos nessa terra, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer a nossa parte e ver o milagre de Deus acontecer. E quando nós entrarmos na Canaã celestial, bastará os nossos esforços, cessará, nós entraremos então para o descanso. Aí estaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Indo para a conclusão, tudo que é exagerado passa a ser prejudicial. Podemos transformar poupança, o que é lícito, em avareza, quando guardamos para o futuro, passando necessidade no presente. Podemos ser avarentos em muitas ocasiões. Eu tenho certeza que de hoje em diante, sempre que nós cairmos no erro, eu estou dizendo nós, porque eu sou muitas vezes avarento. Às vezes nós somos boneca de samambaia. Você sabe o que é boneca de samambaia? A pontinha da samambaia fica assim. Às vezes nós somos mão de porco assado. Quando você vê um porco assado, olha a mão dele. É assim. Podemos ser avarentos em muitas ocasiões. Eu tenho certeza que de hoje em diante, sempre que você cair no erro da avareza, sob a desculpa de poupar, perseverar o erro. Devemos ainda extinguir dos nossos hábitos a cultura do desperdício. Jogamos muita coisa fora, compramos muita coisa desnecessária, jogamos muita comida fora. Muita comida fora. A comida que nós jogamos fora alimentaria o mundo inteiro. Ninguém passaria fome na face dessa terra se o que nós jogamos fora chegasse nas bocas deles. Ninguém. Toda comida que jogamos deveria ser mais bem usada, deveria ser guardada. Aliás, não deveria jogar, né? E nesses dias nós temos aprendido a valorizar cada gota de água. E que seja isso para nós um alerta, para nós que raramente pensamos nas gerações futuras. Quando nós desperdiçamos água, quando nós desperdiçamos comida, quando nós desperdiçamos o tempo, nós não estamos pensando nas gerações que virão. Nós dizemos que amamos os nossos filhos, que amamos os nossos netos, mas agimos como se só bastasse o meu tempo de vida, eles se virem no tempo deles. Isso não é amor ao próximo. Nós precisamos pensar nas gerações que virão, se é que virão. Diante disso tudo, pouco é muito quando aprendemos que é muito custoso carregar 20 litros de água por quilômetros. Aprendemos que basta um dia de ira da natureza para nos mostrar seu poder. Aprendemos que o pouco nas mãos de Deus pode ser muito, mas aprendemos também que o muito sem Deus torna-se nada. Você pode ter tudo, se você não tiver Deus, você não terá nada. Eu já disse essa frase tantas vezes. Dizem que quando perguntaram ao advogado do John Rockefeller, o primeiro bilionário americano, o que ele havia deixado depois que ele morreu, o advogado disse: ele deixou tudo, tudo, caixão de gaveta. Então não viva guardando aquela melhor roupa para usar num dia especial. Não guarde aquele vidro de perfume da Boticário que você ganhou para o dia especial. Não guarde o seu melhor sapato para usar no melhor dia. Eu vou no mercado, vou usar a minha melhor roupa. Eu vou na igreja, vou pôr a minha melhor roupa. Não deixe para que a sua melhor roupa te vista no caixão. Não deixe de usufruir dos benesses, das benesses de Deus, quando for tarde demais. Não deixe que o vírus da avareza domine a sua vida. Não deixe que o desperdício domine você. Saiba guardar, mas guarde com o propósito de ser usado como bênção na vida de alguém, na sua vida, quando vier o tempo de dificuldade. Seja sábio, seja precioso nas mãos de Deus, seja instrumento nas mãos de Deus, seja um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos e deu tudo. Deixe Deus multiplicar o que você tem na vida de milhares. Seja a viúva
que não guardou para ela mesma, mas viu na divisão, a multiplicação do que Deus estava fazendo. Deixe Deus usar a sua vida. Converta-se ao Deus que pode suportar as suas cargas. Descanse seu fardo na mão daquele que pode. Não viaje carregando peso. Seja leve. Deixe Deus usar você. A minha última folha dos bolsos. Quando eu imprimi, estava escrito amém. Esse amém deve significar para nós um basta. Esse amém deve significar eu concordo que Deus é poderoso. Esse amém deve significar que eu preciso pontuar a minha vida. Esse amém deve significar que eu preciso rever alguns conceitos. Esse amém deve significar que eu devo olhar para o tempo que eu vivi. Mas deve significar também que deve ser olhado para o tempo que eu ainda vou viver. Deve significar para você que ainda não descansou em Cristo, que você precisa dar um amém para Ele descansar. Deve significar que você que é jovem, deve dizer amém ao chamado dele e deixar ele usar você por muitos e muitos anos. Deve significar para você que tem mais de 47, como eu tenho 47, que ainda o tempo que nos resta deve ser usado nas mãos de Deus. Não existe nada mais precioso do que o tempo. A palavra de Deus nos diz: devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Remir é aproveitar, é usar com sabedoria. Esse amém deve significar na sua vida hoje um divisor de águas. Esse amém deve significar para você repensar os seus atos e atitudes. Esse amém deve significar para você concordar que Deus é poderoso. Esse amém deve significar para você que Ele pode todas as coisas. Esse amém deve significar para você que é tempo de mudar, que é tempo de descansar. Desista de carregar o seu fardo. Desista de batalhar com a sua força. Desista e descanse no colo. Seja um João da vida e recline sua cabeça no peito daquele que bate o coração para você. Deus pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos, aquilo que sonhamos, aquilo que imaginamos. É tempo de acordar para aquele que diz: hoje, se ouvires a voz, não endureçais o seu coração. Amém, queridos? Vamos ficar em pé? Querido Deus, a tua palavra às vezes nos confronta, mexe com a gente, cala fundo nos nossos corações, pois ela é bendita e maravilhosa, importante como uma espada de dois gumes. Às vezes somos tão insensíveis, meu Deus, às vezes nos comportamos de maneira tão ruim, às vezes negligenciamos aquilo que o Senhor tem nos falado. Por isso, ó Deus, clamando por sua misericórdia, confessamos os nossos pecados, confessamos que muitas vezes, ó Deus, somos miseráveis, confessamos, ó Deus, que não cremos em Ti, confessamos que não confiamos em Ti. Por isso, muda a nossa história, Deus, faz-nos ser absolutamente descansados em Ti. Faz-nos, ó Deus, ter os olhos abertos e enxergar o quanto o Senhor é grande e maravilhoso. Que os nossos fardos, ó Deus, nunca mais estejam sobre nós, mas toma-os para Ti, Senhor Deus. Se precisamos perdoar, ó Deus, então nos dê o seu perdão. Mostra-nos, ó Deus, que o perdão que está em nós foi dado por Ti. Se precisamos amar, ó Deus, somos perdoadores, mas amamos também, porque o seu amor é derramado em nossos corações. Precisamos, ó Deus, viajar sem preços, aliviar essa bagagem.
Precisamos dividir o que temos. Precisamos, ó Deus, ser bênção na vida das pessoas. Precisamos, ó Deus, caminhar, ó Deus, debaixo da agradabilidade de vivermos unidos como uma família de Cristo, um só povo, um só Deus, um só coração. Assim, Deus, que essa palavra que foi dura ao meu coração, que foi dura sobre mim, Senhor Deus, que foi dura também sobre os meus irmãos, mas que ela mexa conosco, Deus, que ela mude algumas coisas em nós, que os cantos escuros das nossas vidas sejam clareados. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos, carrega em seu colo, Senhor Deus, cada um de nós, porque eu reconheço, ó Deus, que a partir de mim somos fracos e não temos capacidade, ó Deus, para sustentar o fardo da vida. Assim, Deus, oramos com gratidão, sabendo que o Senhor nos tem sustentado, nos tem carregado em seu colo. Assim, Deus, reconhecemos que o Senhor é forte e poderoso, o nosso Deus vivo, o nosso Senhor forte. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Assim, Pai querido, baseados nessa palavra que o Senhor nos diz, que o teu grande amor, ó Deus, seja sobre a vida da tua igreja, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão que há no Espírito Santo seja o nosso ser, seja o nosso elo, que a tua bênção, Senhor Deus, tua rica bênção seja sobre a tua igreja. Assim, Deus, oramos com gratidão, dando por encerrado, Deus, não o culto ao Senhor, mas esse tempo de meditação da palavra que aqui estivemos. Que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja abençoada, que o teu povo, Senhor Deus, saiba descansar os fardos em ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amados. Uma ótima semana.